Nós invocamos a Tua presença e a Tua proteção conosco, São Miguel Arcanjo. Esteja presente agora com cada pessoa que acompanha esse programa, que vai assistir depois dessa gravação. Ó Arcanjo São Miguel, com a sua espada desembainhada, venha nos defender contra os ataques do mal na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso físico, na nossa alma, no nosso comportamento. São Miguel esteja com seus anjos, com a milícia celeste, defendendo no combate a cada um de nós, a cada membro da nossa família. Nós te pedimos, Jesus, por intercessão de São Miguel, que o teu sangue precioso nos cubra agora, cubra a nossa mente, que o teu sangue vá libertando agora essas pessoas que estão sentindo dor de cabeça, desassossego na alma, inquietude na mente, dor intestinal, no estômago, no intestino. Vai libertando, Senhor, das dores físicas, das falsas enfermidades, vai curando essa pessoa que está hoje no auge da angústia, da depressão. Com teu sangue, Jesus, nos liberta, nos cura, nos protege das investidas do mal. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, como o padre já tinha comentado no início aqui da nossa reflexão. Nós vamos continuar hoje. Você que não viu o programa Sorrindo para a Vida de ontem, a pregação que o padre fez ontem, eu aconselho você a acompanhar. Vai lá no Canção Nova Play depois, onde tem a playlist dos programas, Sorrindo para a Vida, você vê a pregação de ontem. Porque você que está chegando agora, a pregação de hoje é uma continuação da pregação de ontem, daquilo que nós refletíamos ontem. Ontem o padre falou sobre a batalha espiritual, né? De maneira mais ampla, usando a reflexão sobre a armadura do cristão, Efésios 6, do 10 ao 20. E hoje o padre vai continuar refletindo sobre verdadeiramente as armas que a gente precisa usar para vencer esse combate. A base que eu estou usando é o livro Combate Espiritual, do Lorenzo Scupoli, que é muito bom, do século XVI. Um livro que tem santificado gerações e ajudado gerações a viverem bem a batalha espiritual. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Presta atenção à linguagem que São Paulo aplica aqui. Pois, embora vivendo na carne, não militamos, ou seja, não lutamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais, ou seja, são armas espirituais. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas, né? Depois eu vou ler o 5 também. E todo orgulho intelectual, todo pensamento, ideologia que se levanta contra o conhecimento de Deus, e subjulgamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu li do 3 ao 5. Mas o centro da minha reflexão está no versículo 4. Vou ler de novo só o 4. As armas do nosso combate não são carnais, não são revólveres, não são lanças, não são espadas, não são palavras. As armas do nosso combate são espirituais, são poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. As armas espirituais são capazes de derrubar fortalezas no mundo espiritual e também as fortalezas que estão no mundo material, que a gente, através da vida espiritual, vai derrubando, né? São capazes de destruir sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira sofisticada, né? Sabe, é aquela mentira com cara de verdade, é aquele chamar o errado de certo ali de forma chique, é o politicamente correto do nosso tempo, né? Que escraviza muitos cristãos. Essas armas espirituais destroem sofismas, destroem os pensamentos orgulhosos, altivos, que se levanta, o orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, não é? Então veja bem, São Paulo está dizendo, nós temos armas poderosas, mas que não são carnais, são espirituais. Armas que nos ajudam a vencer os sofismas, as mentiras, porque o inimigo, ele luta no campo espiritual, ele milita no campo espiritual, mas ele luta também usando pessoas e, sobretudo, no campo das ideias. Como existe uma militância, eu posso dizer, satânica, sem usar esse nome, no campo filosófico, no campo ideológico, no campo das ideias hoje em dia. É facilmente observável. Então a gente tem que usar as armas certas. Eu vou falar dessas armas. O Lorenzo Scupoli fala de 3 coisas que a gente tem que viver
para viver e vencer o combate espiritual. Só que antes de entrar nessas 3 coisas que são as armas espirituais que eu vou apresentar, como está dito aqui nessa palavra, eu quero só retomar o que eu estava começando a dizer ontem. Que quando a gente entra na luta espiritual, filho, filha, talvez você esteja numa luta espiritual tremenda. Você está vendo que o que está dirigindo o seu filho não é somente um comportamento, tem algo por trás. Você precisa de cura e de libertação para o seu filho, para o seu marido. Você precisa de libertação para a sua mente, a perturbação no sono que você está vivendo, tantas coisas. Você já entendeu. Só que quando a gente começa uma luta espiritual, nós não podemos enfrentar o inimigo no território dele. Porque se você, vou usar a metáfora da Segunda Guerra, se você está combatendo ali, né, com os aliados, né, Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá, e vai combater o exército nazista, mas você quer começar o combate estando lá onde estão as minas dos nazistas, onde está o canhão dos nazistas, a 5 metros da metralhadora dos nazistas, você vai levar tiro. Então não pode enfrentar o inimigo no território dele. E o que é enfrentar o inimigo no território dele, filho, filha? É enfrentar o inimigo sem se purificar. É enfrentar o inimigo, por exemplo, estando em pecado mortal. Tem gente que vive em pecado mortal. Eu conheci uma pessoa que ela era aficionada por cura e libertação. Ela achava que só cura e libertação salvava, né? Não tinha outras coisas na igreja, outros ensinamentos. Só que a pessoa vivia um estado de pecado mortal, irregular. E enfrentava o diabo. Eu falei, filho, veja bem, você está cutucando onça com a vara curta. A gente não tem que ter medo do diabo, óbvio. Mas se você está cheio de brechas, porque quando você está em estado de pecado mortal, você está cheio de brechas, me perdoe a sinceridade. Então, não enfrente o inimigo estando em pecado mortal. Confesse-se, busque se emendar, busque fazer a sua parte naquilo que depende de você, para você viver em comunhão com Deus, sabe? Não enfrente o inimigo estando em pecado mortal. Não enfrente o inimigo. Não é que não enfrente, a gente está sempre enfrentando. Eu quero dizer que você não vai ter êxito, né? Estando em pecado mortal, sem perdoar. Padre, mas é muito difícil, meu pai fez isso, fulano me abusou. Eu entendo, eu respeito a sua dor. Quem sou eu para menosprezar o seu sofrimento? Mas a nossa realidade, o nosso sofrimento, nossa dor subjetiva não anula a palavra de Deus. Jesus disse, quem não perdoar não vai para o céu. Quem não perdoar não vai ser perdoado por Deus. Quem não perdoar não vai ter a graça e a bênção de Deus. Ponto. Eu não sou maior que Jesus, eu não posso mudar a palavra dele, né? Pai nosso, que o Senhor nos ensinou a rezar, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você está cheio de mágoa no coração, você está no território do inimigo. Você tem que procurar retirar os impedimentos. Ontem, no Para Ser Feliz, eu apresento o programa Para Ser Feliz todas as terças, de 8 às 9, pela TV Canção Nova, né? Eu respondo mensagens ao vivo. É um programa de direção espiritual também. Uma pessoa mandou uma mensagem, me chamou muita atenção. Padre, eu estou rezando, e Deus não me atende. Aí eu fui explicando sobre a oração que Deus atende e a oração que Deus não atende, né? São Tomás de Aquino, a gente está falando tanto dos arcanjos esses dias, né? Estou fazendo a quaresma de São Miguel, estou confundindo. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele explicava quais são os requisitos para que a sua oração, ela seja, tem um termo que Santo Tomás usava, ela seja mais do que eficaz, eu não estou lembrando o termo, né? Ela seja infalível. Santo Tomás dizia, e eu estava explicando para essa pessoa ontem, que às vezes a nossa oração não é eficaz porque existem impedimentos que estão, obviamente, obstruindo o acesso da graça de Deus, da resposta de Deus àquela oração. E Santo Tomás dizia que a oração da gente é eficaz quando a gente está em estado de graça, né, sem pecado mortal, quando a gente pede algo que é segundo a vontade de Deus, né? Não adianta você pedir a morte do seu vizinho, que Deus não vai atender, né? Um exemplo assim, esdrúxulo, né? Mas só para você entender. Quando a gente tem o sentimento filial e a confiança na providência. Então, às vezes, você está lutando, a sua oração não está sendo eficaz, porque você não tirou o impedimento. A falta de perdão, que eu já falei. Você não tirou o impedimento, o pecado mortal, a falta de confissão. Outro impedimento, né, que é o estar no território do inimigo, é querer enfrentar a batalha espiritual sem ter uma sincera vida de oração. Veja bem, vida de oração quer dizer vida de oração. Não quer dizer momentos de oração, não quer dizer dia de oração, não quer dizer final de semana de oração. A vida de todos nós é corrida, gente. Acredite, a vida minha como sacerdote na Canção Nova, se eu te falar o que eu faço num dia, você vai falar, padre, você está brincando. Todos nós fazemos muitas coisas, eu creio.
Mas a gente precisa organizar o nosso cronograma, o nosso dia a dia, de forma que, eu dizia isso ontem no Para Ser Feliz também, de forma que tenha todos os dias o espaço da oração. A oração não é negociável, é como comer. Você pode não gostar de comer. Eu tenho um amigo padre que ele não gosta de comer. É horrível viajar com ele. Que ele se envolve nas coisas, ele não almoça, não janta, para ele não faz falta. Mas eu tenho quase 2 metros, né? A criancinha aqui, imagina, né? Eu falo, amigo, está muito bom nossa gravação, que a gente pode só parar para almoçar, assim, uma coisa básica, né? Tal. Assim como a gente se alimenta e precisa se alimentar para estar de pé, né? Para viver, uns menos, outros mais. Como eu disse, uns têm mais gosto pela comida, outros menos. Mas a gente precisa, sem comer a gente morre. Sem oração, a nossa alma morre. Tem muita pessoa com a alma morta. Eu vou falar mais sobre a oração quando eu entrar aqui nas armas do Lourenço Scupoli. Mas já fique aí. Sem rezar, você está no território do inimigo. Outra coisa. Sem buscar purificar o ego e vencer o orgulho, você está lutando no território do inimigo. Vai dar ruim. Porque tem gente que até está na fé, mas usa a fé para se gloriar, para apetecer o próprio ego, para buscar louvor, se sente maior que todo mundo, quer ser a estrela da igreja, quer ser a estrela da evangelização. A estrela da evangelização, que foi chamada por São João Paulo II, Nossa Senhora, né? Estrela da evangelização, João Paulo II e Paulo VI. Claro, Jesus é Deus, né? Ponto. Mas em 2 encíclicas, os dois a chamaram de estrela da evangelização. Mas sem você combater o orgulho, gente, nada nos configura mais a Lúcifer, ao demônio, do que o orgulho. Esses dias eu vi um santo que escreveu assim: eu prefiro ter câncer do que ter orgulho, porque no câncer a graça de Deus me atinge, mas no orgulho é um escudo que não deixa a graça dele me atingir. E ele pode me curar do câncer, mas o orgulho, se ele toma conta da alma, ele perde a pessoa e não tem cura, assim, no sentido de se a pessoa não se abre a Deus, né? Então, sem buscar ser mais humilde, sem buscar vencer o ego, você está no território do inimigo, vai dar ruim. Outra coisa, quem não é humilde apanha na cara do diabo. O que vence o diabo é a oração e a humildade. Não é o eu sou bom, eu sou forte, por isso eu vou vencer. Não. É a humildade, obedecer, sabe? Outra coisa que nos faz estar no território do inimigo, não buscar crescer nas virtudes, na paciência, no amor, na fé, na compaixão, na temperança, que é o autodomínio. É o processo de conversão, né? Sem conversão não tem libertação, não tem cura. Então você está no território do inimigo, quando você não vive as virtudes, quando você até reza, acompanha sorrindo para a vida, mas trata os outros que nem um cavalo, né? Que nem uma égua, humilha os pequenos, não tem paciência. Como nós estamos impacientes hoje em dia, né? A paciência é uma virtude linda. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 Coríntios 1, 13, diz que o amor é paciente, né? 12, 13 ali, o amor é paciente. Então, a gente também está no território do inimigo, veja bem, quando a gente foi envolvido com o ocultismo, a invocação de espíritos, de mortos, e não se confessou e não fez oração de renúncia. Você está no território do inimigo. Não enfrente o inimigo estando no território dele. Esses atos idolátricos condenados por Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, né? Essas invocações, elas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal, de coisas, filho, filha, que a gente não tem nem noção. Ai, padre, não tem nada a ver. Tá bom, eu sei o que eu estou falando, eu já participei de exorcismo, eu já vi coisas acontecendo que você não tem noção. Estudei, eu sei o que eu estou falando. E você fica livre para acreditar ou não. Mas existem fatos muito contundentes que ratificam isso aqui. Então, sair do território do inimigo, lutar contra o inimigo estando no território de Deus. E não é difícil incorporar isso aqui, gente. A gente incorpora na nossa rotina tanta coisa, né? Tem gente que não fica sem academia, é muito bom o exercício, né? Tem gente que não fica sem a cervejinha, né? Sem o happy hour. Todo dia, que é até um motivo para festejar. O time ganha, tem que ter churrasco e cerveja. O time perde, tem que ter churrasco e cerveja. Está bem, tem que ter churrasco e cerveja. Está mal, tem que ter churrasco e cerveja. Ou seja, você incorpora tanta coisa, incorpore a espiritualidade, porque você está num combate. Sobretudo você que tem a sua família sendo atacada pelo inimigo, você que tem o seu filho, que esse comportamento, a sua filha, contrário à vontade de Deus. O mundo está cego, gente, contrário, está vivendo o errado como certo, desagradando a Deus, refém do politicamente correto. E quem vai tirar um filho dessa situação, um marido? É a pessoa que reza em casa. É Deus, óbvio, através da pessoa que reza. Então, seja uma pessoa que enfrenta o combate espiritual, mas saia do território do inimigo, enfrente no território de Deus.
Como lutar no território de Deus com as armas espirituais? Vamos lá. Sei não se vai dar para acabar hoje, viu, Paulo? Talvez eu vou ter que estender para a sexta, pelo que eu estou vendo, mas vamos lá, vou tentar. Como enfrentar o inimigo, o combate espiritual, lutando no território de Deus? O Laurentius Scupoli nos dá 3 principais armas. E as 3 são... A terceira tem 17 pontos, né? Então, eu vou falar de cada uma delas. Primeira arma para você lutar no território de Deus. Quase todos os santos doutores falaram disso aqui. Santa Teresinha falou, dessa primeira coisa que eu vou falar agora. Santo Afonso Maria de Ligório falou. Santo Tomás falou. Santo Agostinho falou. Primeira arma, a desconfiança de si e a confiança plena em Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não confia só nas suas forças, só no que você é capaz de fazer, só na sua sagacidade, só no seu dinheiro, só na sua capacidade de resolver problemas, mas você confia antes e acima de tudo em Deus, no poder de Deus. Porque, veja bem, essa confiança em si, né, Santo Agostinho chamava do amor de si, contra si, está na base do orgulho e está na base do pecado original. Olha, a serpente chegou em Eva e disse, você pode ser como Deus, você. Presta atenção, eu vou falar isso depois. A serpente em nenhum momento falou para Eva, me adore como Deus. A serpente em nenhum momento falou para Eva, se prostre diante de mim. A serpente em nenhum momento falou para Eva, olha, dê-me a sua adoração, dê-me o seu tempo, adore-me. Não, a serpente falou para Eva, adore-se, adore a você mesma. A egolatria, no fundo, é satânica. O diabo nem sempre vai aparecer e falar assim, olha, se torna um satanista, beba o sangue do bode, né? O que tem gente que faz, né? Que não precisa nem entrar em detalhe, né? Esse tipo de prática, sacrifícios. Mas às vezes o inimigo ele não quer parecer com chifre, não, para assustar ninguém. Ele quer dizer, não se adore, você é o centro, você merece, você pode, você quer, você alcança, é você. Você pode tudo. Confie em você. Não. É o contrário. Eu desconfio de mim. Porque eu sou capaz dos piores males. Como dizia São Francisco de Assis, ele fez os irmãos prometerem que eles iriam enterrá-lo naquele lugar onde eram jogados os piores ladrões, assassinos, mais marginais da sua época. E ali foi construída depois a Porciúncula, né? A Basílica de São Francisco. Porque São Francisco dizia, se tem alguém que é capaz de fazer o mal, sou eu. Eu só não faço porque eu rezo, porque Deus me dá a sua graça. Olha, São Francisco falou isso. Ou seja, ele era um homem que entendia. Eu não confio em mim. Eu, sem a graça de Deus, sou capaz. Às vezes eu fico admirado. Alguém comete um pecado na igreja, público, né? É um escândalo, todo mundo joga uma pedra. Você não tem que jogar uma pedra, você tem que dizer para você mesmo, nossa, se não é a graça de Deus, eu tinha feito pior. Se não é a graça de Deus, eu teria adulterado, eu teria roubado, eu teria feito isso, porque é verdade. Não é mentira. Talvez você não tenha uma má tendência para aquele tipo de pecado, mas você tem uma má tendência para outro tipo de pecado, entendeu? Então, é preciso confiar em Deus, não em si mesmo. Porque a principal... Olha, eu vou ser sincero. Tem gente que quando fala do anticristo, fica imaginando o apocalipse, né? Fica imaginando o Armagedon, a volta de Jesus, os anjos, o arrebatamento. Tudo bem, isso é bíblico, tem algum fundamento. Só que a primeira epístola de São João, nos capítulos do 1 ao 3, ela diz o seguinte, assim, de maneira geral, o anticristo já está entre vós. Ele já está. Você está entendendo? E qual que é a maior estratégia do inimigo? Eu repito, é fazer você se adorar. É fazer você sair da lógica do natural, do que Deus te criou para ser. O que nós fomos criados para ser? Gênesis 1, 27. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E depois na carta aos Filipenses está escrito que Jesus é o modelo, é o princípio de toda a criação. Ou seja, Deus usou o molde que é Cristo para criar todos nós. Então nós fomos criados para ser como Cristo. Esse é o fundamento da nossa vida. E como Cristo viveu? O ungido, Christos do grego. Ele viveu dando a sua vida pelos outros, para a salvação de muitos. Então, a essência da nossa vida é dar a nossa vida para a salvação de muitos. O que Jesus disse no Evangelho? Quem perder a sua vida, vai ganhá-la. Então, nós fomos criados, entenda bem o que o Padre está dizendo, para perder a nossa vida para a salvação de muitos. Só que quando a gente sai da lógica do que nós fomos criados para ser, do natural, a gente entra em crise existencial. Você vê, gente,
Nunca teve tanta gente doente na alma, nunca uma geração foi tão doente na alma como a nossa, com depressão, com ansiedade. E nunca uma geração foi tão voltada para si mesma como a nossa, para si mesmo. As pessoas são voltadas para si. O meu celular, a minha rede social. Você vê nos restaurantes, é a coisa mais comum. O pai, o pai, 2 filhos e a mãe, cada um no seu celular. É a minha vida. Então nós fomos criados para o outro. Quando a gente subverte a lógica do que Deus nos fez para ser, e começa a confiar na gente mesmo, como o Lourenço Scupoli disse, buscar somente a nossa felicidade, o que a gente quer, eu posso, eu consigo, a gente fica doente. Você já viu um macaco no divã do psicólogo em depressão? Você já viu uma minhoca querendo se matar? Você já viu uma barata subindo no prédio falando, vamos jogar daqui? Não. Elas estão fazendo o que Deus as criou para fazer. A barata tem a sua funcionalidade, o passarinho voa, o peixe está na água. Tira o peixe da água, ele morre. Coloca o passarinho dentro da água, ele morre. Por quê? Porque eles estão fazendo o que Deus os criou para fazer. Essa é a lógica da criação. Quando você subverte a lógica da criação, do que Deus te criou para ser, você entra em crise. Quando você confia em si, dizia o Lourenço Scupoli, você entra numa crise existencial, porque você está subvertendo o que você foi feito para você fazer. Vou te fazer uma pergunta. Quem criou a selfie? Quem criou o espelho? Foi o ser humano, não foi Deus. Ó, nessa bancada aqui, ó, esses dias eu vi esse exemplo, uma pessoa falando esse exemplo, eu amei, vou reproduzir. Nessa bancada, qual é o único rosto que eu não consigo ver aqui, gente? Hã? Eu não vejo o meu. O meu rosto. O único rosto que eu não consigo ver aqui é o meu, naturalmente falando. Claro, se eu pegar o meu celular, que é uma criação humana, se eu pegar ali o retorno da televisão, estou vendo o retorno, ali tem uma televisão também na qual eu estou vendo, é uma criação humana. Aí eu me vejo, mas eu fui feito para ver o outro, não para me ver. Criacionalmente falando, teologicamente falando, eu fui criado para ver o outro. Eu só me vejo quando eu pego o meu celular, o meu espelho. Espelho é a criação do ser humano. Tanto que, na linguagem teológica medieval, né, e escolástica também, o espelho é sempre sinônimo do pecado capital da vaidade. E tem pessoas, eu tenho uma amiga mesmo, muito engraçada. Às vezes a gente está num lugar que tem espelho, esses dias eu contei, em 15 minutos, acho que 12 minutos, ela tinha olhado no espelho 19 vezes. Então, padre, sabe o que é? Claro, é amiga, eu já tirei uma onda, né? A gente aproveita, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então, né, eu olhei, estava eu e um outro padre, essa minha amiga, esse padre sabe, se ele ouvir, ele vai saber de quem eu estou falando. Não vou dizer que o padre mora em casa, não vou contar. Mas, enfim. Aí eu olhei para ela e falei, filha, você está muito bonita. Por favor, para de olhar no espelho. Né? E ela nem percebeu. Ela, repara. Eu olhei 19 vezes, eu falei, que eu contei. Talvez eu tenha perdido algumas. Né? Claro, brincando com ela. Mas eu não estou falando que seja errado olhar no espelho, você arrumar seu cabelo. Não é essa a questão. Você está entendendo a profundidade do que o padre está falando. Quem criou o espelho foi o ser humano, não foi Deus. Você foi feito para o outro. A sua finalidade, por que as pessoas estão tão sem sentido na vida? Porque elas estão buscando o sentido da vida nelas mesmas. E o sentido da vida não está em mim, está no outro. Deus me colocou, dizia Dom Bosco, nesse mundo para os outros. Então, isso que quer dizer, eu estou explicando o conceito para não ficar raso, né, do que Lourenço Scupoli quis dizer, quando ele diz que a primeira arma no combate espiritual é a desconfiança de si, é o não se colocar no centro, e a confiança plena em Deus, ou seja, quando eu me tiro do centro, eu começo a cumprir a minha finalidade, o porquê do que eu fui criado. Quantas pessoas, mais uma vez eu digo, em crise profunda, porque elas adoram a si mesmas. Padre, o que é o certo? O que é bom para mim, o que me dá felicidade, o que me dá prazer? Não, nem sempre o prazer ele foi feito para a vida, e não a vida para o prazer. Ele é muito bom, mas se você busca só ele, só a compensação, meu amigo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, a primeira estratégia do anticristo, mais uma vez eu digo, o inimigo não aparece com chifre. O Papa Bento XVI tem um discurso lindo que ele falava isso. Que no Antigo Testamento, qual foi o grande pecado do Antigo Testamento? Foi a idolatria, né? Imagina, Moisés subiu ao Monte Sinai para escrever, receber de Deus as tábuas da lei, né? Está lá no livro do Êxodo. E enquanto ele ficou lá, o povo se perverteu, porque lá no Egito eles tinham muitos ídolos, né? Eram deuses criados de prata, de metal, de madeira, que eles falavam, nosso Deus, e rezavam. Né? Então eles convenceram a Arão, olha, Moisés deve ter morrido lá em cima. Moisés ficou 40 dias, né, lá em cima. Então vamos construir aí, cada um dá o brinco de ouro que tem, a corrente, o pingente, vamos fazer aqui, fundir, derreter esse ouro e fazer um bezerro para nós adorarmos.
Então, Deus falou para Moisés que isso tinha acontecido. Moisés desceu com uma ira violenta, né? Moisés era melancólico, a ira do melancólico é temida, né? Quando ele fica bravo, e ele foi destruir o bezerro de ouro e falaram: vocês cometeram o maior pecado que existe, que é a idolatria, que é idolatrar outra coisa que não a Deus, né? O dinheiro, os espíritos, seja o que for, né? Crer na reencarnação, que é um pecado grave, como eu falei ontem, biblicamente falando, é condenado, né? O cristão não acredita nisso, não pode. Subverte a lógica da salvação que Jesus veio trazer, anula a salvação de Jesus. Se eu reencarno, por que Jesus morreu para me salvar? Se eu vou me salvando em cada vida? Não, só tem uma vida, está escrito na carta aos Hebreus. Depois que se morre é o céu, o inferno, o purgatório, é o julgamento. Mas, enfim, o Papa Bento XVI explicava desse pecado da idolatria, né? E depois, no final, o Papa disse: olha, meus irmãos, não nos enganemos. O nosso problema hoje não é a idolatria. Somente. O maior problema é a egolatria, ou seja, eu me coloco no centro. O centro sou eu. Eu preciso me sentir bem, eu consigo, eu posso. Se você quer vencer o inimigo, pare de falar eu e comece a falar nós. Pare de falar para mim, né? Ou para eu, se for o caso de um verbo, e comece a falar nós. Comece a pensar nos outros. Talvez você está nessa tristeza, nessa depressão, com todo respeito, que eu sei que a depressão é um fenômeno complexo, né? O padre escreve sobre isso, lê sobre isso, escreve livros sobre isso. Talvez você está nisso porque você está olhando só para você. E eu digo para você, existe uma felicidade genuína no ato de sair do centro e ajudar alguém, fazer algo por alguém e fazer a obra de Deus. Você sabia que é provado cientificamente, quando a gente faz o bem, doa alguma coisa, né? Tanto de ocitocina, de endorfina, que são os hormônios do bem-estar, que são liberados, né? No nosso sistema nervoso central, no cérebro, é altíssimo, aumenta. Pode ver que quando você dá alguma coisa para alguém, você faz um bem genuíno, você se sente bem. Já percebeu? Olha, eu estava lá na rua e vi um menino, uma criança pedindo comida, eu fui lá e comprei um marmitex para ele. Nossa, você dá aquilo para a criança, para o mendigo, mas você sai melhor do que ele. Por quê? Porque você foi feito para o bem, você foi feito para o outro. Então, retomo, parece, como quando eu falei para você aqui o que era o primeiro, parece uma coisa superficial, mas você vai aprofundando, você vai vendo que dá pano para manga, né? Você quer vencer o inimigo? Saia do centro. Deus no centro. Também as pessoas eu não digo no centro, né? Deus tem que estar no centro, mas as pessoas têm que ter um lugar, você tem que viver para os outros, né? Tanto que a gente se realiza, eu me realizo como padre, não somente estudando e tendo. O que adiantaria, por exemplo, eu como padre? A gente, padre, estuda muito, né? Eu não sabia quando fui para o seminário, não descobri no caminho, né? Falava, não aguento mais estudar, não aguento mais. Mas o que adiantaria? Tudo que o padre estudou, tudo que o missionário estudou, aprendeu na vida, né, Paula? Tudo que o sapo sabe com o seu talento enorme no tocar, né, na musicalidade, se fosse só para ele, se ele ficasse trancado no banheiro dele tocando violão para os pernilongos. Né? Se eu chegasse lá, eu moro aqui na minha casa, é bem interessante, aqui na Canção Nova, quem já veio sabe, no fundo da minha casa tem um cemitério, né? Meus vizinhos são tranquilos, gente. Nunca houve funk de madrugada, é uma beleza. Nem tem briga de esposa e esposa. De vez em quando eu estou falando com a minha mãe ou com alguém, eu estou lá no fundo de uma chamada de vídeo, na janela. Eu mudo assim e mostro aquele monte de cruz de túmulo, a pessoa, pelo amor de Deus, padre, onde você está? Eu falo, estou em casa, meu bem. É a minha vida, é só para eu lembrar todo dia do meu fim e me converter, né? Sabe? Mas, nossa, perdi até o que eu estava falando. Mas é muito... Esqueci até o que eu estava falando. No centro, não é a gente. Ah, entendi. Entendi, justamente. Você estava dizendo de não desperdiçar o dom. O que adiantava o sapo? Ah, justamente. Obrigado. Obrigado, Val. Val. E olha que ela está lendo um e-mail, hein? E anotando. Olha. Eu tô ligada. Val, todo mundo precisa de uma Val na vida, viu, gente? Para ajudar de tempos em tempos. Mas, enfim, o que adiantaria? Agora eu lembrei o raciocínio. Obrigado, amada. O que adiantaria eu ter estudado para ser padre? Os meus irmãos lá em casa têm padres maravilhosos, que nós somos 9 padres lá em casa, se nós ficássemos na janela pregando para os túmulos. É isso que eu queria dizer, né? O que adiantaria esse dom? O ter estudado. O que adiantaria o Cassiano com a sua linda voz, cantando, né, somente chegar no rio e fazer que nem Santo Antônio, ficar cantando para os peixes, né? Porque Santo Antônio foi assim, o povo não quis ouvir a pregação dele, ele pegou para os peixes saíram, diz a tradição, né, para ouvi-lo, mas foi um milagre de Deus para mostrar. Vocês estão desperdiçando a língua de ouro desse homem, né, a unção, o que Deus está falando através dele, então Deus fez com que os elementos da natureza se manifestassem. Mas não acontece sempre, não é para a gente ficar pregando para os peixes, né? Imagina o Cassiano cantando lá no lago, né? Como é que as músicas lindas que ele canta, Terra Seca e tantas outras músicas dele. Não, nós fomos feitos para o outro. O único rosto que você não vê é o seu.
sabe? A selfie, nesse sentido, ela está em contrassenso com a criação de Deus, sabe? Não é que você não vai fazer uma selfie, é que você não pode viver no modo selfie, tá? Não dá para viver no modo selfie. Você tem que viver no modo nós, no modo comunhão. Porque isso dá sentido à sua vida. Desconfiança de si, confiança em Deus. Não viver do meu jeito, não me colocar no centro, não viver a egolatria, mas colocar Deus no centro, o seu mandamento no centro, o serviço às pessoas no centro. Gente, hoje em dia, vou ser sincero, está tão subvertida a lógica que a pessoa, quando ela está escolhendo se vai à missa ou não, ela já se pergunta inconscientemente: o que eu vou ganhar indo na missa? Vai ter libertação, vai ter cura, vai ter show espiritual? Senão eu fico em casa, porque meu tempo é muito precioso. E eu estou no centro, então eu preciso ser beneficiado. A minha fé precisa me dar dinheiro, prosperidade, senão eu não vou. Mas se Deus não me der dinheiro, eu vou fazer o quê na igreja? Muita gente acredita assim. Você está entendendo? Então, é o contrário. Aí você está no território do inimigo. É a humildade, que dizia Lourenço Scupoli, que dizia Santo Afonso. Eu não sou o centro, eu confio no poder de Deus, eu desconfio de mim. Eu coloco Deus no centro. Eu começo a não ficar adorando o meu próprio rosto, né? Tem aquele mito grego, eu esqueci o nome do personagem, não lembro se era grego, que o rapaz ficava olhando no próprio espelho, né, na água, reflexo, e caiu na água e morreu, né? Esqueci o nome do mito que tem, que é muito, muito significativo. Então, nesse tempo no qual a gente vive só para isso, para a imagem, a minha imagem tem que estar bem. Olha, é bom você cuidar de si, é bom você olhar no espelho em alguns momentos, dar uma ajeitada nessa cara amassada aí, talvez você acordou aí, parece que foi atropelado por um caminhão. Mito de Narciso, obrigado, é o mito grego de Narciso, justamente. Daí vem a palavra, muito obrigado, vem a palavra narcisista, né? A psicologia, ela acaba pegando muitos desses termos da mitologia grega. Enfim, então é isso. Eu não consegui, vocês já perceberam, falar tudo, mas é bom que eu vou estar essa semana e a semana toda, só não amanhã. Então, na sexta eu vou continuar. É que o senhor falou que são 17. São 17. Não, isso aqui eu não entrei nem no que é 17 ainda. Eu estou no primeiro, porque só para você entender. Não. São 3 pontos que a gente tem que desenvolver para a luta espiritual. Eu falei o primeiro ponto. E o terceiro ponto tem 17 itens. Você está entendendo? Entendi. Então, eu introduzi. Mas eu prefiro falar com calma e verdadeiramente fazer você entender bem e estar armado para a luta espiritual do que passar correndo, né? Então, veja bem. Na sexta-feira, amanhã o padre não vem, sexta-feira eu vou continuar esse assunto, encerrando a semana, então, sobre a batalha espiritual, sobre o combate espiritual. E aí eu vou falar a segunda coisa que Lourenço Scupoli falou que a gente precisa viver para vencer o inimigo, o combate espiritual, que talvez já está acontecendo na sua vida, já está acontecendo no seu coração, já está acontecendo na sua família, tá? Depois eu vou falar o terceiro ponto e os 17 desdobramentos do terceiro ponto. Esse terceiro ponto é fantástico, porque daí é muito prático, assim, Lourenço vai dizer, você vai fazer isso para guardar os seus sentidos, você vai fazer aquilo para guardar a sua mente, você vai rezar desse jeito para evitar tal coisa. É muito legal, gente, é muito forte, é muito profundo, né? Então esteja atento e permaneça com a gente. Hoje eu já falei o que é o território do inimigo, o que é o território de Deus. E eu introduzi, para estar no território de Deus, confie em Deus, desconfia de si, sai do centro, tá? Você não foi criado com uma selfie na mão, você foi criado para ser um dom para os outros. Você foi criado para refletir Cristo, para ser imagem de Cristo, que perdeu a sua vida para ganhá-la. Essa é a lógica do Evangelho. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão forte. O Senhor está falando com tantas pessoas agora. Obrigado porque o Senhor já está libertando várias pessoas, mas em especial 2 pessoas que estão lutando com a depressão. Uma já é uma senhora de idade, o Senhor está libertando agora. Uma pessoa que dormiu muito mal essa noite, acordou com desespero, um pensamento de morte, o Senhor está libertando. Obrigado porque o Senhor está chamando muitas pessoas agora à santidade, a uma consagração a Ti. Pessoas que ouvindo essa pregação, Senhor, obrigado porque o Espírito Santo já foi suscitando no coração delas obras de caridade, projetos de ajudar pessoas, ajudar a Canção Nova, ajudar os pobres. Obrigado porque o Espírito Santo está agindo. Vem mesmo, Espírito Santo, nos batizar, nos encher nesse momento. Vem, Espírito Santo, nos dar a graça de sermos fiéis a Deus. Vem, Espírito Santo, nos dar o entendimento do que ouvimos aqui. Vem e nos descentra-nos de nós mesmos, Espírito Santo. Eu não sou o centro, eu não quero viver uma vida no modo selfie, Espírito Santo. O centro é Jesus, eu quero adorar Jesus. Também eu quero fazer da minha vida um dom para os
outros. Eu não quero usar os meus dons, aquilo que Deus me deu, somente para o meu benefício, mas eu quero ser um dom para os outros. Nós queremos ser um dom para os outros. Nós queremos gastar a nossa vida pelos outros, porque essa é a estratégia certa para combater, para vencer o combate espiritual. Vem, Espírito Santo, nos batizar e nos encher. O Senhor está libertando pessoas que estavam sentindo dores profundas na coluna, em especial uma pessoa do lado de trás, na parte esquerda, um peso, como se tivesse uma facada, uma espada entrando. O Senhor está curando e libertando você. Pessoas com perturbações severas na mente, nos pensamentos, estão sendo libertas. A imagem que o Senhor me dava era de um grande anjo, entrando em muitas casas nesse momento, entrando em muitos ambientes, trazendo a libertação de Deus, afugentando o mal, os espíritos malignos. O Senhor está tocando pessoas que você precisa tomar, assumir a autoridade sobre a sua casa. Você precisa jogar água benta na sua casa, você precisa clamar o sangue de Jesus sobre todos os objetos da sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, todas as manhãs. Uma pessoa que você tem vivido muitas perturbações no trabalho, perseguições, você está a ponto de surtar, o Senhor está tocando você e dizendo, você precisa rezar mais, você está muito sensível, muito vulnerável, tudo que está vindo está te atingindo. O Senhor também está libertando uma pessoa que você tem uma preocupação excessiva com todas as coisas. O Senhor está dizendo, confia, eu estou no controle, eu cuido de você. Amém, Senhor, obrigado. Senhor Jesus, dá-nos essa graça no dia de hoje, de introduzi-lo novamente no centro da nossa vida. Sim, Tu és a razão da nossa vida. E a palavra que vinha ao meu coração era essa: quanto mais longe você estiver de Deus, mais enfermo você ficará. Mais infeliz. Retoma, meu irmão, volte para Deus, coloque Ele no centro da sua vida agora. Que essa canção, que este refrão dessa canção possa te ajudar a isso, possa ser a sua oração nessa hora. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor. Vai! Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.